E para a gente tentar entender o porquê de todo o volume recorde de água que caiu na região, vamos entrevistar agora o consultor climático e meteorologista Francisco de Assis, que é ex-diretor do IMET. Doutor Francisco, boa noite, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite, Lívia, boa noite aos ouvintes do Jornal Jovem Pan. Bom, o que houve realmente nessa situação de São Paulo, né, Lívia, foi uma situação completamente adversa, uma situação que dificilmente ocorre em alguma região do globo, não somente no Brasil, em termos meteorológicos falando, né? O que aconteceu aí foi uma forte canalização da umidade do ar nos níveis médios da atmosfera, jogando para cima do litoral, devido a um abaixamento de pressão que estava no litoral, na região de São Paulo, e também na retaguarda uma massa de ar frio fazendo maior contraste de temperatura com o ar mais quente ao norte. Essas três situações que fez com que houvesse realmente essa chuva de uma maneira completamente fora do comum, uma chuva completamente adversa, né, que fez com que houvesse esse despejamento de água de um curto período de tempo, em menos de 24 horas. Inclusive, né, Francisco, algumas cidades, algumas regiões dentro desse litoral norte paulista, principalmente, chegou a chover cerca de 700 milímetros de chuva em 24 horas. Só para a gente ter uma ideia, eu vou trazer uma comparação aqui. Em dezembro de 2021, quando houve aquele forte temporal, aquelas chuvas intensas durante vários dias no sul da Bahia, uma das cidades mais afetadas, para não dizer a cidade mais afetada no sul da Bahia, chegou a registrar em todo o mês de dezembro, e aqui eu ressalto, em todo o mês de dezembro, 31 dias, 770 milímetros de chuva. Nós estamos falando agora de, em um único dia, em 24 horas, no fim de semana, haver um registro de 700 milímetros de chuva. Muitos especialistas, Francisco, estão dizendo que este é o maior registro de chuva da história do Brasil. A gente pode confirmar isso? Exatamente, mais ou menos confirma assim, porque, por exemplo, em termos oficiais, o maior registro que tinha da história do Brasil é uma chuva de Santa Catarina em 24 horas de 430 milímetros, né, pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Depois a gente teve aquelas chuvas dos outros 2, 3 anos, chuvas intensas aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, começa da Bahia, mas foram chuvas de 400 milímetros a 500 milímetros em 24 horas. Essa daí passa de 600 milímetros, como ocorreu, né? Realmente está sendo uma chuva muito fora do comum. Como eu falei, se a gente falar no globo inteiro como um todo, a Terra como um todo, né? São situações raramente que acontecem chuva de 600 milímetros, 600 como chegou, milímetros em 24 horas, dificilmente acontece uma situação desse tipo, né? Por isso que eu falei, foi uma canalização muito forte da umidade do ar, causada pelos ventos, jogando exatamente em cima dali, mais ou menos, do litoral de São Paulo, entre o litoral sul do Rio de Janeiro, mais ou menos até a região de Santos, né? A chuva variará ali de 300 milímetros, mais ou menos até 680 milímetros, né? Mas mesmo assim, para você ter uma ideia, é muita chuva, porque a média climatológica maior nessa região varia mais ou menos 220 a 318 milímetros, né? 318 milímetros ali mais ou menos na região de Bertioga, por aí assim. Então, 318 milímetros no mês de fevereiro já é muita chuva. Imagina o dobro disso, mais que o dobro, em apenas 24 horas. Não tem região do globo que suporta. É para causar um desastre grande, como realmente aconteceu. Agora, como estava previsto, choveu nesta segunda-feira. E como está a previsão para os próximos dias, Francisco? Há alguma possibilidade de todo esse volume registrado de chuva nessas últimas horas voltar a se repetir nesses próximos dias? Não, voltar a se repetir esse volume, não, né? Mas hoje, por exemplo, uma trégua na chuva, já deve ter voltado a chuva agora à noite, né? A previsão de durante a noite para amanhã já voltar a chover, né? Até quarta-feira, voltando com sonhos de chuvas intensas novamente, onde esses acumulados, mesmo assim, chegando a 40, 50, 60 milímetros, é muito ruim para uma região que está completamente adversa, né? Onde choveu muito. Então, qualquer chuva que vem
vai fazer com que haja mais transtorno, mais difícil de fazer os trabalhos e também aumenta mais o risco de desmoronamento de barreira, porque todo o solo está completamente encharcado como um todo, não tem como saída, né? Então seria necessário mais ou menos uns 3-4 dias de sol direto sem chuva, o que não está previsto acontecer, muito pelo contrário, a gente vai ter chuvas aí durante a semana até a sexta-feira, que vai fazer com que haja condições de aumentar mais o risco ainda na região. O dia até começou ensolarado em algumas cidades. Eu falo aqui pela capital paulista, que é onde eu estou, Francisco. Só que foram poucas horas de sol mais intenso, sem chuva. Não é um tempo suficiente para esse solo secar e nem para a água ceder. Muita gente continua ilhada, esses alagamentos em residências, em várias partes, principalmente de São Sebastião, ainda não cedeu. Esses alagamentos continuam, né? Em quanto tempo, mais ou menos, caso não haja esse sol, que deveria permanecer por 4 dias, e caso não chova muito intensamente, para que todos esses danos, esses alagamentos, esse solo que segue muito úmido, comece a se estabilizar? Então, se está com previsão de continuar com chuvas já a partir dessa terça-feira, né, durante a noite dessa terça-feira, e já caindo chuva de 20 milímetros, 30 milímetros por dia, principalmente entre terça e quarta-feira, que deve chover algo aí uns 50 milímetros ou mais na região, ainda nesses 2 dias, isso vai fazer com que essa recuperação leve pelo menos uma semana para se recuperar, porque não está dando condições de ter dias de sol pela frente, como eu falei, né? Então, no mínimo, vai ser uma semana para recuperar essas áreas aí. Tá certo, a gente conversou agora com o consultor climático e também meteorologista Francisco de Assis, que é ex-diretor do IMET, trazendo um pouco das explicações para esse volume tão intenso de chuva nessas últimas horas e trazendo uma previsão estendida para os próximos dias. Teremos chuva, mas não tão intensa, não tão significativa, o que não diminui os riscos diante dessa área que já está fragilizada por causa dessas tempestades. Francisco, muito obrigada pela entrevista, seja sempre muito bem-vindo e boa noite. Boa noite, obrigado a você, até a próxima. Agora, Cristiano Vilela, a previsão, como a gente acabou de acompanhar na entrevista, é de chuva para os próximos dias. Francisco de Assis explicou para a gente que para que a área conseguisse se estabilizar, era necessário que houvesse sol por pelo menos 4 dias. Não teremos essa janela de sol para esses próximos dias. Então, se não chover muito intensamente em uma semana, a água pode começar a ceder, as pessoas que estão ilhadas podem começar a se deslocar com mais facilidade e o solo, as encostas, as barreiras talvez fiquem um pouco menos úmidas, oferecendo menos riscos para as pessoas que estão no entorno. Agora tem que acompanhar esses próximos dias e é muito importante a gente repetir a informação sobre o engajamento dos governos em desbloquear essas estradas, governo federal, governo estadual, porque há ainda muitos pontos bloqueados, o que oferece um risco gigantesco. Onde está completamente interditado, ninguém passa, mas há interdições parciais onde os veículos continuam passando. E você vê, Lívia, tem algumas situações, foi até relatado pelo governador Tarcísio hoje nas suas considerações, que tem trechos de rodovia, os quais podem inclusive ter desaparecido. Então, hoje vivemos dentro de um cenário de incerteza, né? E isso tudo vai depender do grau das próximas chuvas, da possibilidade de ir arrefecendo as chuvas e em consequência, se consiga ir reestruturando e reconstruindo. O fato é que, caso continue as chuvas, não necessariamente naquele mesmo volume, que como foi muito bem relatado pelo Francisco de Assis, foi um volume histórico, né? Realmente foi um volume de água muito forte, muito fora da curva. Mas a manutenção das chuvas diante do cenário que se tem, ela por si só já faz com que se mantenha bastante perigoso e com a possibilidade de novos deslizamentos e de que novas pessoas possam acabar ficando desabrigadas. Então,
O importante nesse momento é realmente a tomada de medidas emergenciais, é procurar tirar o maior número de pessoas das áreas de risco, é procurar dar o mínimo de estrutura para essas pessoas, para que daí, a partir do momento em que a chuva cessarem, se possa fazer uma análise mais efetiva dos prejuízos e das formas que serão necessárias para a reconstrução de toda a região do litoral norte e sul paulista. Inclusive nessa coletiva da qual o governador Tarcísio de Freitas participou mais cedo, ele chegou a dizer que a Rio Santos tem vários pontos de bloqueio, é a rodovia que está com uma situação mais preocupante e que, por causa disso, a ação do poder público, as obras vão demandar tempo, um tempo considerável para que tudo volte à normalidade. Claro, a gente segue acompanhando todas essas obras e previsões de liberação desses trechos.